Muito bem, gente. Então, na última aula, a gente viu vários circuitos pneumáticos, né? Eu até utilizei o software FluidSim. Hoje vou continuar utilizando o software FluidSim também. Mas nós vamos entender o funcionamento de algumas válvulas, que a gente chama de válvulas auxiliares e válvulas especiais. E nós vamos começar agora falando sobre válvulas auxiliares, tá bom? Bom, o próprio nome sugere, né? Essas válvulas auxiliares, elas têm a função de auxiliar no funcionamento do circuito, tá? Como a gente já estudou algumas válvulas, né? Várias válvulas na hidráulica, aqui na pneumática tem algumas que têm o mesmo princípio de funcionamento, como, por exemplo, a válvula de retenção, né? A válvula de retenção, ela permite a passagem do fluido somente em um sentido, né? Então, está aqui a simbologia da válvula. Aqui tem a simbologia da válvula, tá? E o princípio dela, né? Quando a gente analisa o desenho da válvula, quando o sentido do fluxo está da direita para a esquerda, por exemplo, o fluxo ele empurra um anteparo contra a sede da válvula e veda a passagem do fluido. Então, nesse sentido aqui, não existe escoamento do fluido. Se a gente inverter o sentido do escoamento, o fluxo ele empurra o anteparo, né? Ele se separa da sede e então o fluido ele pode passar, né, por entre a sede da válvula e o anteparo, né? Daqui o caminho fica livre. Porém, ele fica livre desde que, isso é importante, né, que a pressão de entrada, né, vou chamar aqui de P1, seja maior do que a força da mola, que é a pressão promovida pela mola. Tá? Então, quando a força do fluido vencer a força da mola, a válvula abre e deixa o fluido passar. Isso não é problema, porque essa mola ela tem uma força pequena. Ela tem esse propósito justamente porque se você instalar a válvula em qualquer posição, ela continua ainda mantendo a válvula na condição de repouso, ou seja, fechado. Tá bom? Então essa mola ela tem uma força pequena, por exemplo. Se a minha pressão de trabalho for de 6 bar, essa mola vai estar aqui com uma pressão de 0,3 bar. Então, uma queda de pressão bem pequena sobre a mola, tá bom? Então, quando o fluido vence a força da mola, né, a válvula abre e permite a passagem do fluido no sentido da esquerda para a direita. Aqui está a simbologia da válvula. Observa que, nesse sentido aqui, ó, o fluido ele é bloqueado. Então, aqui não existe fluxo. Nesse sentido aqui, existe fluxo. Por quê? Ele empurra essa esfera, que representa um anteparo de vedação, vence a força da mola e o fluido passa. Quando a gente analisa o corpo da válvula, o corpo físico, geralmente tem uma seta gravada em baixo relevo no corpo da válvula, indicando qual é o sentido livre de escoamento do fluido. Então, essa daí é a válvula de retenção. O funcionamento dela na hidráulica e na pneumática é o mesmo. O que muda é a construção física, o tamanho, né, e o tipo de fluido aí, obviamente. Além da válvula de retenção simples, existe a válvula de retenção pilotada. Essa válvula de retenção pilotada, existe dela na pneumática, sem dúvida, mas na hidráulica ela tem uma aplicação muito especial, que a gente já até viu. Daqui a pouco eu vou relembrar aí. E a válvula de retenção pilotada é o seguinte: o princípio é quase igual ao princípio de funcionamento da válvula de retenção simples. Então, quando a gente analisa a simbologia da válvula, né, a simbologia da válvula está aqui assim, ó. A válvula de retenção de baixo para cima, ela vai abrir e permitir a passagem do fluido. De cima para baixo, ela bloqueia. No entanto, a válvula de retenção pilotada, ela até permite a passagem do fluido de cima para baixo, né? Quando a gente aplicar um piloto, uma pressão no piloto, ela provoca a abertura da válvula, tá? Quando a gente analisa o desenho físico da válvula, a representação esquemática é o seguinte: quando a gente aplica pressão no sentido de 2 para 1, né, tá aqui, ó,
no sentido de 2 para 1, a tendência da válvula é bloquear naturalmente, porque a esfera está assentada sobre a sede da válvula e está vedando a passagem do fluxo, tá bom? No entanto, se a gente aplicar uma pressão aqui no 21, essa pressão que a gente aplicar aqui, ó, ela vai empurrar esse carretel no sentido da esquerda para a direita, vai deslocar essa esfera e liberar a passagem do fluido de 2 para 1. Ou seja, no sentido inverso, essa válvula de retenção permite a passagem, desde que você pilote a válvula, né? Esse é o termo, pilotar a válvula. Qual que é a grande vantagem desse tipo de válvula? É em máquinas de elevação de carga, por exemplo, aí que eu falei que na hidráulica ela tem muito mais aplicação, né? O caminhão Munk, por exemplo, que é o guindalto hidráulico, é um exemplo desse caso. Então aqui, por exemplo, tem uma válvula de retenção geminada, pilotada e geminada. O fato é o seguinte, deixa eu fazer só um desenho aqui com um cilindro. Imagina que aqui existe o cilindro ali do caminhão, né, do guindalto hidráulico. Ó, ele está apontando aqui para baixo com a haste desse jeito aqui, ó, tá? Então aqui está a linha de avanço e a linha de retorno. A gente pode colocar uma válvula de retenção pilotada aqui, ó, tá? Desse jeito aqui, ó. E o objetivo aqui é o seguinte, se a gente analisar essa válvula de retenção do jeito que ela está desenhada, ela não deixa o cilindro avançar nunca, porque sempre que a gente aplicar pressão na câmara traseira do cilindro, então se a gente estiver aplicando pressão nesse sentido aqui, ó, enchemos aí a câmara traseira, né, do cilindro, aqui tem uma pressão P1. O cilindro tende a avançar, mas o fluido que está, que pode ser óleo ou ar na câmara dianteira, não tem por onde sair, né? Porque essa válvula de retenção vai fechar. No entanto, o que a gente faz? A gente conecta o piloto dela aqui, ó. Ou seja, quando a gente aplicar aqui a pressão P1, significa que, com certeza, intencionalmente, nós temos o objetivo de fazer o cilindro avançar. Então, quando se aplica a pressão P1, vai se pilotar a válvula de retenção, ela vai abrir e permitir que o fluido que estava na câmara dianteira do cilindro escape de volta, né, para o reservatório, no caso de óleo, ou para a atmosfera, no caso de ar comprimido, através da válvula de retenção. Se a gente não aplicar a pressão aqui em P1, essa válvula sempre vai estar fechada. Qual que é o resultado disso? O resultado é que, se houver uma carga pendurada na haste do cilindro, essa carga não tende a fazer o cilindro avançar de forma indevida, indesejada. Então, o principal objetivo dela é bloquear o avanço indesejado ou o movimento indesejado do cilindro, tá bom? Aqui, olha, nessa figura, né, aqui dá para ver no caminhão Munk essa válvula de retenção, porque ela fica instalada o mais próximo possível do cilindro, tá aqui, ó, a válvula de retenção geminada, tá? Tem uma válvula aqui e tem outra válvula de cá para outro cilindro. É uma válvula de retenção geminada pilotada, então ela bloqueia o movimento do cilindro. No esquema, né, no diagrama hidráulico, ela é representada aqui, ó. É a mesma simbologia da pneumática, tá bom? Bom, então, essa é a válvula de retenção pilotada, né? A simples e a geminada, tá bom? Existe um outro tipo de válvula que é chamada de válvula de escape rápido, que é o seguinte. Deixa eu fazer um desenho aqui que vai ilustrar, que eu quero ilustrar a aplicação dessa válvula. Suponhamos que aqui a gente tem um atuador pneumático, então tem um cilindro hidráulico, um cilindro pneumático de dupla ação, e as duas conexões do cilindro, elas vão em uma determinada válvula direcional. Tá? Então tá aqui a válvula direcional, não vou representar toda a válvula, mas tem uma questão que fica claro para nós, que é o seguinte. Quando a gente faz o cilindro avançar, por exemplo, o ar comprimido é injetado aqui na câmara traseira do cilindro, e o ar comprimido que está na câmara dianteira vai escapar na atmosfera através dessa válvula aqui. Ó. Daqui ele vai escapar para a atmosfera. Se a gente quiser fazer o cilindro retornar, é o sentido contrário, né? Nós vamos aplicar pressão na câmara dianteira. Então a gente aplica pressão aqui, ó, né? O ar vai entrar aqui, encher a câmara dianteira. O ar que estava na câmara traseira,
Ele vai passar por essa linha aqui e vai escapar na válvula para a atmosfera aqui, ó. O problema é que, para esse ar que estava na câmara traseira escapar para a atmosfera, ele tem que percorrer toda essa linha aqui, ó, toda essa tubulação. E é muito comum na indústria que essa distância aqui, ó, seja alta, né? A questão é o seguinte, ó, às vezes aqui tem uma máquina, essa máquina tem um monte de atuador pneumático, por exemplo, tá lá, ó. E você tem um painel aqui pneumático que ficam todas as válvulas aqui. E aqui sai todas as mangueiras que vai para a máquina, as mangueiras pneumáticas. E dentro desse painel aqui estão todas as válvulas. Ou seja, a distância da válvula direcional. Aqui está a válvula direcional, ó, dentro desse painel. E aqui na máquina está o atuador. A distância entre o atuador e a válvula direcional pode ser uma distância alta, por exemplo. 50 metros de tubo, de mangueira de ar comprimido. E o ar, para escapar para a atmosfera, ele tem que percorrer esses 50 metros. Isso acaba tornando o movimento do cilindro pneumático mais lento. Então, o retorno dele fica lento, porque até o ar escapar para a atmosfera, ele tem que percorrer toda essa tubulação aqui de volta. Bom, e se ao invés dele percorrer toda essa tubulação de volta, a gente fizesse o seguinte, ó, a gente colocasse uma válvula aqui, bem próximo do cilindro, de forma que quando o cilindro estiver avançando, não acontece nada com essa válvula. Ela deixa o ar passar para a câmara traseira do cilindro e ele avança. Quando ele estiver retornando, ao invés dessa válvula permitir que o ar volte para a válvula direcional, ela veda uma passagem e libera o ar diretamente para a atmosfera, que é próximo do cilindro. Com isso, você encurta o caminho que o ar tem que percorrer para escapar para a atmosfera. Consequentemente, você ganha em velocidade de avanço ou de retorno do cilindro pneumático. Tá? Essa válvula é chamada de válvula de escape rápido. E ela tem dentro dela uma válvula de retenção. Tá? A simbologia dela é essa daqui, ó, da válvula de escape rápido. Esse símbolo, essa parte do símbolo que representa um silenciador, que está aqui, eu vou mostrar aqui na foto da válvula, tá? E o princípio é o seguinte, ó, quando a gente aplicar pressão nesse sentido aqui, ó, daqui para cá, essa esfera vai vedar de cá, ó, e o ar comprimido ele vai passar daqui para cá, ok? Se a gente inverter o sentido do ar, de cima para baixo, que é quando o cilindro está retornando, por exemplo, essa válvula vai encostar de cá, ela veda a passagem do ar aqui, e o ar escapa para a atmosfera aqui direto na válvula, através desse silenciador que tem. Então aqui, isso daqui é o silenciador, ó. O silenciador. Aqui é uma conexão, né? E aqui é outra. Aqui, ó, vai direto no cilindro pneumático. Então o cilindro pneumático estaria bem aqui assim, ó. Aqui é a conexão do cilindro. Né? Então vamos fazer um cilindro assim, ó. Pronto. Tá aí, ó. Então, quando se está aplicando ar comprimido na câmara traseira do cilindro, na câmara dianteira, né, ou seja, nós estamos fazendo o cilindro recuar, o ar comprimido que estava aqui, ó, ele escapa para a atmosfera através do silenciador. A gente encurta o caminho. Quando a gente quer fazer o cilindro avançar, a gente aplica pressão por aqui, né, na entrada da válvula silenciadora, ela veda uma passagem aqui e obriga o ar a ir direto para o cilindro. Tá bom? Então, qual que é o objetivo da válvula de escape rápido? O objetivo dela é encurtar o comprimento do circuito pneumático, né? De forma que o ar ele possa escapar direto para a atmosfera, bem no ponto onde a válvula está instalada. Consequentemente, se ganha em velocidade de acionamento dos atuadores pneumáticos. Ok? Bom, além dessa válvula, né, essa válvula de escape rápido, então, ela é utilizada para encurtar o tamanho do circuito. Acho que a gente podia fazer o seguinte, vou dar um pause aqui nessas apresentações e vamos abrir aqui o Fluid Sim e vamos simular o que a gente viu até agora em termos de válvula, tá bom? Então eu vou iniciar um novo projeto aqui no Fluid Sim, vou colocar a biblioteca, né, para ser exibida. Marco, boa noite, beleza? Opa, boa noite, tudo bem? Eu cheguei um pouquinho atrasado na aula. Aquele trabalho que você falou que vai passar para a gente, você não postou ele ainda não, né? Já, oi. Não, Já tá. Ele tá lá no Drive. Eu passei lá, não achei ele não.
Tá? Eu posso até fazer o seguinte, quer ver? Depois você joga no grupo do WhatsApp aí. Perfeito. Eu faço isso agora aqui, quer Passei ver? lá no Drive lá ontem lá para mim tentar resolver, eu não achei ele. Inclusive, já tiveram alguns colegas já tirando dúvida comigo no final de semana, do exercício. Eu atualizei ele aqui, mas às vezes desse meu computador que não apareceu. Não tem problema não. Mas aqui, eu vou postar daqui a pouquinho, eu coloco lá de volta. Eu vou postar direto no como imagem lá, quer ver? Eu vou em PDF mesmo. É boa, vou colocar como PDF, boa. Deixa eu anexar aqui, quer ver? Ó, já vou fazer isso agora. É o exercício número 3. Não. É o 2. Isso. Pronto, tá lá no grupo. Já postei lá. Ok? Beleza, valeu. Falou. Bom, então é o seguinte. Eu vou montar um circuito pneumático mais simples, né? Vou trazer aqui um cilindro de duplação. Tá aqui o cilindro de duplação. Uma válvula direcional de 5 duas vias, tá? A fonte de ar comprimido. Vou colocar a unidade de conservação também. Então tá aí, eu vou montar um circuito simples, o mais simples possível, para a gente fazer alguns testes, tá? Bom, o primeiro é o seguinte. Vou conectar... Vamos montar o circuito diretamente, sem nenhum tipo de válvula especial que a gente estudou até agora. E daqui a gente avalia o funcionamento. Então, um circuito simples, é uma válvula de direcional de 5 duas vias, acionamento por botão e retorno por mola. Né? Se a gente mandasse simular... Opa, esqueci de configurar aqui o escape. Ó. Então, aqui é escape, e de cá também vai ser escape. Ok, dá um play, beleza. Acionei a válvula, o cilindro avança. Se eu retirar o dedo do botão, o cilindro retorna. Tá aí o circuito mais simples, né? Bom, a questão aqui é o seguinte, ó. Eu vou montar um circuito que, em termos práticos, não tem aplicação nenhuma, é só didático mesmo, mas para a gente entender. Deixa eu trazer para cá uma válvula, então. Uma válvula de retenção. Essa daqui é uma válvula de retenção. Ah, ela é pilotada. A gente pode, até que podemos começar pela válvula de retenção pilotada. Engraçado, né? Não estou vendo aqui uma válvula de retenção simples. Ok, vamos na válvula de retenção pilotada, então. Olha só. A válvula de retenção pilotada. Só que eu não vou conectar o piloto dela. Eu vou vedar o piloto. Tá? Vamos ver o funcionamento do circuito. O que acontece quando eu der o play aqui? Ó? Observa que a válvula de retenção, ela vai abrir. Ela abre e deixa o ar comprimido passar, o cilindro avança. Mas, no entanto, quando eu retiro o acionamento da válvula e inverto o fluxo, nós teríamos que o ar comprimido ele deveria sair por aqui, ó, passar pela válvula e escapar para a atmosfera. Mas, no entanto, a válvula de retenção, ela bloqueia a passagem do fluido no sentido inverso. Então, nesse caso, assim, por isso que eu falei que é um circuito que
ele é só didático, na prática ninguém ia querer fazer isso, né? O cilindro só avança uma vez só, não conseguiu fazer o cilindro retornar de novo. Mas, no entanto, se eu agora inverter, né, a função desse piloto, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui como um piloto e vou conectar esse piloto agora aqui, ó. O que significa isso? Agora significa o seguinte, quando a gente aplicar pressão nessa linha do cilindro, quando a gente aplicar pressão na câmara dianteira do cilindro, isso indica que nós temos a intenção de fazer o cilindro retornar, tá? Então, veja bem, vamos simular. Vou aplicar pressão aqui, ó. Tá vendo que nessa condição de repouso, ó, a válvula direcional já está conectando a conexão 1 com a 2, né? A pressão já está passando para a câmara dianteira do cilindro e também está pressurizando o piloto da válvula de retenção pilotada. Então, essa válvula já está aberta na condição de repouso. Ou seja, ela está conectando a câmara traseira com a atmosfera aqui, ó. Quando eu aplicar, né, a pressão no sentido contrário, significa que nós estamos fazendo o cilindro avançar, tá bom? Agora, nessa condição, existe a possibilidade do cilindro retornar? Primeiro que a gente está aplicando a pressão, né, na câmara traseira do cilindro. Deixa eu ver se eu consigo... Vou ter que fazer o seguinte. Ok, assim fica melhor. Então, olha lá, o cilindro está avançado, né? Nós estamos aplicando pressão nessa câmara aqui, o cilindro está completamente avançado. Se a gente trocar essa válvula agora, ó, por uma outra válvula, eu vou trazer aqui uma válvula lá da hidráulica, que é muito utilizada na hidráulica, na pneumática às vezes também, mas é uma válvula direcional de 4 vias e 2 posições, né? Então veja bem o funcionamento dessa válvula. Vou configurar aqui o 3 como escape, 1 é pressão, 2 e 4 é saída para o rotador, tá bom? Retorno para o mola, acionamento para o botão, vou colocar o botão contrário para ficar mais fácil de explicar. Então veja bem, na condição de repouso, essa válvula aqui está aberta, porque significa que nós estamos aplicando a pressão de 1 para 2 e o nosso objetivo é fazer o cilindro recuar. Quando a gente aplica a pressão, o cilindro ele vai avançar completamente, né? E nós estamos aplicando a pressão de 1 para 4 aqui, essa válvula vai abrir e permite a passagem do ar. Se houver alguma força externa tentando puxar o cilindro de volta, o que vai acontecer? Primeiro que tem uma pressão na câmara traseira do cilindro, né? Ele não vai permitir. Agora, se essa força for maior do que a pressão interna do cilindro, essa válvula ela vai bloquear e não deixa o cilindro voltar de qualquer forma. Então, essa seria uma aplicação dessa válvula, né? Ela não permite o cilindro voltar. Ou então, nós podemos ter o seguinte, ó, agora eu vou mudar a posição dessa válvula para um modelo que a gente também já viu lá na hidráulica. E essa válvula agora ela é desse jeito aqui, ó. Então agora tem uma válvula de 3 posições e 4 vias, tá bom? Então veja bem, na condição de repouso, essa válvula ela está toda fechada, ó. Tá? Então, o que acontece? O cilindro avança, né? Quando a gente acionar a válvula, eu vou conectar o 1 com 4, o cilindro avança, tá? Ele está completamente avançado. Se eu der outro comando na válvula, observa que ele caiu na posição central, tá? Nessa posição central, essa válvula de retenção ajuda a manter o cilindro na posição, mesmo a gente não aplicando pressão na câmara traseira do cilindro. Ou seja, se a carga tender a empurrar o cilindro para a posição de recuado, a válvula de retenção não vai permitir. Quando que essa válvula de retenção vai abrir, então? Vai permitir? Somente quando a gente aplicar a pressão aqui, ó, agora, tá? Conectando o 3 com o 2, ó. Só que eu esqueci de um detalhe aqui, eu tenho que... Isso. Conectei o 1 com 2, né? Apliquei pressão na câmara dianteira do cilindro.
a pressão, ela pilota a válvula de retenção, né? Ela abre e permite que o ar que estava na câmara traseira, ela escape para a atmosfera, né? Através da conexão 4 com 3, ok? Então, isso é a válvula de retenção pilotada. Deixa eu aproveitar que já estamos com o fluidicinho aberto e vamos ver alguns outros tipos de válvulas também. Vou voltar com a válvula direcional de 5 vias. Bom, e é o seguinte, um circuito simples, né? Então, bem simples, o cilindro avança, o cilindro recua, ok? Eu vou trazer essa válvula aqui agora. Essa válvula, ela tem uma função específica no circuito, né? A gente até estudou na hidráulica. Isso aqui é uma válvula controladora de vazão ou controladora de velocidade. E o objetivo dela é reduzir a velocidade do cilindro. Por exemplo, eu vou colocar esse cilindro aqui com um avanço de 50%. Então, quando a gente fizer o acionamento da válvula, o cilindro avança com a velocidade mais reduzida. Então, a gente consegue ajustar aqui a velocidade de acionamento do cilindro. Observa que essa válvula agora, que eu coloquei aqui nesse momento, ela está reduzindo tanto a velocidade de avanço quanto a velocidade de retorno. Então, olha só, o cilindro avança lento e retorna lento. Tá? Então, eu estou controlando as duas velocidades do cilindro. E tanto faz eu colocar essa válvula tanto na câmara traseira quanto na câmara dianteira, né? Na linha de avanço ou na linha de retorno. Então, eu vou trazer essa válvula para cá, por exemplo. E vou conectar agora na linha de avanço. Desculpa, de retorno. Ok, vamos simular aqui. Ó. O cilindro avança lento. E o cilindro retorna lento. Tá vendo? Então, essa válvula controladora de vazão, na verdade, é um registro, né? O princípio se baseia no registro. É uma válvula que você estrangula o fluxo em um determinado ponto do circuito, tá? E tanto faz na linha de avanço ou na linha de retorno, o avanço vai ser lento ou o avanço vai ser rápido, né? Dependendo do ajuste que você colocar na válvula. Ou seja, você consegue controlar tanto a velocidade de avanço quanto a de retorno. Agora, no entanto, eu vou trazer outra válvula para cá. Ó. Observa que, eu vou até fazer o seguinte, deixa eu dar um zoom nessa válvula. Ó, observa que ela tem uma válvula de estrangulamento, tá? É uma válvula controladora de vazão, só que em paralelo com ela tem uma válvula de retenção. O que vai acontecer aqui nesse caso? Quando o fluido vier de baixo para cima, a válvula de retenção vai vedar. Obrigatoriamente, o fluido vai ter que passar através do estrangulamento. Dessa forma, você consegue reduzir a velocidade do atuador. No entanto, quando o fluxo for de cima para baixo, né, invertemos o fluxo, essa válvula de retenção vai abrir. Né? E, nesse caso, o fluxo ele não passa pelo estrangulamento, porque o fluido ele vai preferir o caminho mais fácil, através da válvula de retenção. Então, o retorno, né, vamos considerar que de baixo para cima é retorno, então o retorno do fluido ele vai ser rápido e o avanço vai ser lento, tá bom? Bom, então é o seguinte, ó. Deixa eu colocar essa válvula no circuito. Tá aí, ó. Desse jeito aqui, o que vai acontecer? Quando o fluido estiver saindo de 2 e indo para a câmara dianteira do cilindro, a válvula de retenção vai bloquear e ela vai ter que passar pelo estrangulamento. Então, o retorno vai ser lento. E quando o cilindro estiver avançando, o fluido, o ar comprimido que está na câmara dianteira, vai ter que escapar para a atmosfera, né? Quando ele descer por aqui,
né, por essa linha, ele vai encontrar a válvula de retenção numa condição de aberta, né, e ele passa livremente sem passar pelo estrangulamento. Ou seja, o avanço vai ser normal e o retorno vai ser lento. Vamos ver como é que vai ser então. Avanço, normal. E o retorno? O retorno é lento. Ok? Bom, e o que acontece agora se a gente pegar essa válvula de controladora de vazão e vou girar essa válvula agora? Então, observa que agora a válvula de retenção ela foi invertida aqui, ó, na válvula controladora de vazão. O fluido, quando ele estiver vindo de baixo para cima, ele vai passar livre através da válvula de retenção. O cilindro retorna rápido. Quando for de cima para baixo, a válvula de retenção vai fechar e aí o fluido passa no estrangulamento. Então a velocidade de avanço vai ser lenta e a velocidade de retorno vai ser rápida. Ok? Vamos testar. Então o avanço lento e o retorno rápido. Tá vendo? Então avanço lento e retorno rápido. Bom, agora vou fazer um outro experimento aqui. Ó. Vou tirar essa válvula da linha de avanço, de retorno, e vou trazer para a linha de avanço. Ou seja, eu vou conectar agora na câmara traseira do cilindro, do jeito que está aqui. Ó. Bom, o que vai acontecer? O que ocorre é o seguinte. Quando o ar comprimido sair de 4 e estiver indo para o cilindro, ele vai encontrar essa válvula numa condição de aberta, né? O ar comprimido passa pela válvula de retenção e o cilindro avança rápido. Quando o cilindro estiver retornando, o ar comprimido que estava na câmara traseira, ele vai escapar para a atmosfera, mas, no entanto, ele vai encontrar a válvula de retenção fechada. Ou seja, obrigatoriamente, ele tem que passar pelo estrangulamento da válvula, né? Reduzindo a velocidade de retorno. Então, o avanço vai ser normal e o retorno vai ser lento. Ó. Então, retornou normal. Desculpa, avançou normal e o retorno lento. Ok? Bom, e se eu precisar de controlar a velocidade de avanço e de retorno do cilindro? Se você precisa regular, né, a velocidade de avanço e de retorno, a gente tem duas possibilidades. A gente pode colocar uma válvula controladora de fluxo sem retenção. Dessa forma, você consegue ajustar um valor pré-determinado ali para a velocidade de avanço e de retorno. Agora, se você controles de velocidades diferentes, ou seja, eu preciso que a velocidade de avanço seja uma e a velocidade de retorno seja outra. Mas as duas têm que ser reduzidas. Tá? Então, o que nós vamos fazer é isso aqui. Ó. Eu vou colocar para controlar a velocidade de avanço. Essa válvula aqui, por exemplo, ela vai controlar a velocidade de avanço. E vou colocar outra válvula para controlar a velocidade de retorno. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu quero uma velocidade de retorno de 40% da velocidade total nominal do cilindro. E posso querer que a velocidade de avanço seja, por exemplo, de 60%. Então vamos simular o circuito. O cilindro avança a 60% e retorna a 40%. Não, ao contrário, né? Vou precisar de inverter uma válvula aqui. Isso. Então, um avanço, 60%. Tá? E o retorno, 40%. Então, tem duas velocidades, né? Dois controles de velocidade diferentes. Um avanço a 60% e um retorno a 40% de velocidade. Ok? Então, essa aí é a válvula controladora de vazão. Bom, eu vou deixar esse circuito desse jeito aqui. Ó. E vamos fazer mais algumas análises que a gente viu na última aula. Observa que a gente está acionando por botão essa válvula aqui diretamente. Ó.
Porém, eu disse também na última aula que, às vezes, dependendo da vazão desse cilindro, essa válvula ela não pode ser acionada diretamente, porque é uma válvula pneumática de um porte maior, né? E não tem capacidade de ser acionada pelo cilindro. Então tá aí, essa aqui é uma válvula direcional. Para colocar um botão para acionar essa válvula, ela tem que ser uma válvula pequena, né? Então, mas, no entanto, se esse cilindro, esse atuador tiver um diâmetro muito grande, né, um diâmetro maior, não precisa ser muito grande, exemplo, 120 milímetros, 180 milímetros de diâmetro, com um custo maior, né, custo de 400 milímetros, 300 milímetros, a vazão de ar comprimido ali vai ser alta. E se você colocar uma válvula pequena, né, aqui, ó, com capacidade de vazão pequena, ela vai gerar uma perda de carga alta no circuito. Então você precisa aqui de uma válvula que tenha capacidade de vazão maior. Aí tem um índice que chama CV, capacidade, coeficiente de vazão. Tá? Então, eu preciso de uma válvula pequena para acionar essa válvula. Eu vou retirar esse acionamento manual que estava aqui, ó, e nós vamos colocar uma válvula de piloto elétrico pneumático, né? Nesse caso aqui, piloto elétrico. Tá? E nós vamos utilizar uma válvula direcional de 2 vias, simples, que é uma válvula menorzinha, né? Só para dar o sinal lá na válvula principal. Ó. Então, isso daqui a gente viu que é um comando indireto. Ok. Então, veja bem. Quando eu der um comando nessa válvula, o cilindro avança. Tirei o dedo da válvula, o cilindro retorna. É porque quando a gente aplicar a pressão, quando a gente aplicar a força no botão dessa válvula, vou conectar o 1, que é pressão, com 2. Essa pressão vai pilotar essa válvula direcional principal, deslocando o carretel dela, que vai conectar o 1 com o 4, invertendo no sentido do fluxo, e o cilindro avança. Então, dou um comando para avançar e um comando para, tirando o dedo do botão ali, a válvula retorna, porque é tudo retorno para o módulo, né? Não tem um comando de retorno. Bom, esse tipo de comando é chamado de comando indireto, tá? O comando indireto também tem algumas particularidades, que é o seguinte: a gente pode ter uma máquina essa máquina ela pode ter 2 botões provocando o acionamento do mesmo cilindro. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Isso daqui é o conceito de painel pneumático que eu tenho falado com vocês. Ele lembra um painel elétrico, tá vendo? É um painel, aqui ficam todas as válvulas direcionais e as mangueiras das válvulas direcionais vão lá para o atuador pneumático. Isso é muito comum em instalações de máquinas, né? Olha aí, ó. Válvulas direcionais, né? Conjunto de válvulas, está tudo aqui dentro do painel. E sai do painel um monte de mangueira que vai para a máquina, onde que lá na máquina estão os atuadores. Ok? Muito comum esse tipo de instalação, de montagem de máquinas pneumáticas. Aqui mostra um exemplo, é uma máquina cheia de mangueira aqui e deve ter um painel em algum lugar aí que faz o acionamento da válvula. Bom, e às vezes é muito comum, né? E eu trabalhei numa empresa até na Santanense, em Itaúna, que tinha muito disso, que você tem um painel central. Então, olha aqui um exemplo. Aqui tem um painel com os botões das válvulas, tudo na porta do painel, tá vendo? O operador da máquina, ele faz o comando local ou o comando remoto. O que é o comando local? O comando local é quando... primeiro vamos falar do comando remoto, que é mais interessante. O comando remoto é onde fica o botão lá na mesa do operador, né, na sala de operação da máquina. Então, às vezes, o operador ele pode acionar um cilindro pneumático de um painel, ou então ele pode ir lá próximo da máquina, que é chamado de comando local, e dali provocar o acionamento do cilindro. Então, ou seja, eu preciso de 2 locais diferentes para promover o acionamento desse cilindro. Em termos de circuitos pneumáticos, seria isso daqui, ó. Eu vou colocar mais uma válvula 2 vias no circuito. E o meu objetivo agora
é acionar esse cilindro pneumático de 2 pontos diferentes. Ou seja, eu posso promover o acionamento desse cilindro através dessa válvula ou é uma palavra-chave aqui, dessa válvula. Então, se eu acionar essa válvula ou essa válvula, qualquer uma das duas vai provocar o acionamento do cilindro. O primeiro pensamento lógico, comparando com a elétrica, seria o seguinte, é só eu conectar as duas válvulas em paralelo. Eu pego essa conexão aqui e conecto aqui. Então, se eu acionar essa válvula, o ar comprimido vai passar de 1 para 2, vai chegar aqui e pilotar essa válvula, o cilindro avança. Se a gente acionar essa válvula, vou conectar 1 com 2, pilota essa válvula aqui e o cilindro avança. No entanto, esse circuito tem um vazamento aqui. Que quando a gente acionar essa válvula, eu vou conectar 1 com 2, mas essa válvula de cá, ela está conectando 2 com 3. Então, ao invés do ar comprimido acionar essa válvula, ele vai escapar para a atmosfera aqui no 3 dessa válvula. E vice-versa. Se eu acionar essa válvula, conectando 1 com 2, a pressão que está sendo aplicada aqui em 2, ela vai escapar para a atmosfera aqui na outra válvula em 3. Eles costumam colocar desse tipo de esquema aí, quando é acionamento em 2 botões, né? E acionar os dois de uma vez. Nós vamos chegar lá, Breno, tem isso também. Mas olha só, o erro que tem nesse circuito aqui que eu estava falando. Eu vou acionar essa válvula. O que aconteceu? Nada. Porque o ar está escapando aqui, ó. Quer ver? Eu vou até fazer o seguinte, deixa eu mudar. Ô, Breno, isso que você falou é um caso quase isso que eu estou chegando, que eu estou falando. Nós vamos chegar nele daqui a pouquinho. Que é chamado de comando bimanual. Ó, mas olha só, vou acionar essa válvula. O ar está vindo de 1 para 2 e onde que ele está escapando? Até o circuito está mostrando para nós, ele está escapando aqui, ó. Então ele gerou uma queda de pressão na linha toda. Isso aqui é um vazamento de ar, ok? Lá na prática, lá no laboratório, eu até simulo esse circuito, dá para ver onde que o ar está vazando. Mas eu não resolvi o problema, porque a gente ainda precisa de promover o acionamento do circuito, né, do atuador, de 2 pontos diferentes. Então, para resolver esse problema, nós vamos conectar aqui um outro tipo de válvula. Uma válvula de retenção? Quase. O princípio dela se baseia numa válvula de retenção, mas ela é chamada de válvula isoladora, uma válvula isoladora ou elemento ou. Elas são 2 válvulas de retenções conectadas, uma de costa para a outra, tá vendo? Bom, o que vai acontecer? Deixa eu explicar aqui para você. Vamos lá. O que acontece aqui, gente, é o seguinte. Quando eu acionar essa válvula aqui da esquerda, eu vou conectar a linha de pressão 1 com 2. Quando a gente pressurizar essa conexão 1 dessa válvula, a esfera que está aqui do lado esquerdo, ela vai deslocar para o lado direito e vedar essa válvula. Ela isola essa válvula de cá. Quando eu fizer o contrário, apliquei acionamento nessa válvula direita e surgir pressão nessa conexão de cá, essa esfera vai ser empurrada e isola essa conexão de cá, isolando essa válvula. Então aqui eu consigo conectar agora, acionar o cilindro de 2 pontos diferentes, tá? Então, deixa eu voltar aquela válvula ali agora, o acionamento dela, e vamos simular. Então, se eu acionar daqui, ó, o cilindro avança. Se eu quiser acionar de cá também, ó, ele também avança. Então, a gente tem agora 2 pontos diferentes, onde a gente consegue acionar o cilindro. Então, veja bem, eu posso acionar o cilindro pneumático através dessa válvula ou através dessa válvula. Essa válvula ela tem um elemento que ela chama elemento ou também válvula isoladora, mas ela é mais conhecida como elemento ou, né? Porque a gente pode acionar o cilindro pneumático, né? A gente pode acionar uma outra válvula através da conexão da esquerda ou da direita, tá? Na eletrônica tem um componente eletrônico chamado função lógica ou porta lógica ou, é o mesmo princípio, tá? Mas, ou seja, né, resumindo, a gente aciona o cilindro daqui ou aciona o cilindro de cá, ó. A gente pode acionar de qualquer um dos 2 pontos. Ok? Eu vou fazer um negócio agora. Deixa eu voltar essa válvula aqui com trava. E vamos... Eu vou colocar uma válvula aqui e a gente vai interpretar o funcionamento dela. Essa válvula aqui.
Bom, o que vai acontecer no circuito agora? Olha só. Acionei essa válvula. Tá vendo? Não aconteceu nada no circuito. Se eu acionar essa válvula, também não acontece nada. Agora, se eu acionar essa válvula e acionar a outra de cá, ó, o cilindro avança. Se eu retirar qualquer um dos acionamentos, o cilindro retorna. Essa válvula é o que você estava falando aí, Breno. Agora, para o cilindro avançar, você tem que acionar os dois botões ao mesmo tempo. Onde que é utilizado esse tipo de válvula, né? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Comando bimanual, prensa. Como é que funciona esse comando bimanual? É esse tipo de acionamento aqui, ó. Na prática, né, ele tem, tá vendo que aqui mostra bem a foto do comando bimanual. Vamos ver se no YouTube aqui dá para, o que ele mostra no YouTube. É muito utilizado em prensas, onde o operador ele vai fazer o acionamento da prensa, ele tem que colocar a mão do lado esquerdo e tem que colocar a mão do lado direito para poder fazer o acionamento. Então aqui tem alguém demonstrando, se ele apertar só o botão da esquerda não acontece nada, só o botão da direita não acontece nada. Aí eu tenho um negócio da NR12 que eu vou mostrar, ele aperta os dois ao mesmo tempo, o cilindro avança. Botão de emergência, não acontece nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause aqui que eu quero abrir agora. Marco Túlio. Oi, pode falar. Na elétrica eu uso o relé de segurança para um comando bimanual. Na pneumática tem alguma válvula de segurança? Tem exatamente aquela dali, ó, que ele está mostrando. Aquele dali já é um conjunto pronto que se compra. Deixa eu mostrar uma máquina aqui para vocês, ó, e vou contar um caos. Né? Quem que foi que falou aí agora? Foi Samuel? Daniel. Ô Daniel, eu vou comentar com isso que você falou aí daqui a pouquinho. Mas antes de chegar lá, eu quero ilustrar um caso primeiro, pode ser? Beleza. Ó, trabalhei na indústria de plástico, aqui em Divinópolis, isso já tem bastante tempo. Tinha uma máquina dessa lá, ó, na época ninguém falava em NR12, gente. A prensa não tinha essas proteções laterais, não tinha o comando bimanual do jeito que deveria ter. Tinha um comando bimanual, eram dois botões, na verdade era esse circuito aqui, ó, do jeito que eu desenhei. Né? E a diferença é que esse botão não tem trava, né? Naquela época eram dois botões simples. O operador, qual que era o princípio, né? Era uma máquina para fazer as sacolas, as alças da sacola de plástico. E o princípio é isso aqui. Eu vou soltar esse vídeo aqui. Aqui tem uma prensa, um cilindro pneumático. Tem uma navalha ali dentro que tem o formato de U. Né? O operador ele coloca ali um conjunto de sacos plásticos que ele é soldado do outro lado. Né? Aí os sacos eles vão até lá no fundo. Aqui, essa base aqui é uma base de nylon. Eu não lembro se é nylon ou teflon, acho que é nylon. Aí o cilindro pneumático ele desce cortando a sacola, olha lá, isso aí, a operação é exatamente essa daí, tá vendo? Ele coloca os sacos, ele vai empurrar essa mesa aqui, ó. Não sei se essa prensa é manual ou automática, a mesa é pneumática. Essa mesa vai entrar, olha lá, manual, é exatamente a mesma máquina que tinha lá. Aí ele aciona o comando bimanual, tá vendo? Desce, corta o plástico, e a sacolinha fica pronta. Então, na fábrica, era exatamente esse modelo aí, ó. Aí fez a sacolinha. Bom, 2 acidentes que eu presenciei, eu não sei se eu comentei com vocês, mas na máquina, vou dar um pause aqui. Na época, era um comando bimanual simples, tá? Ou seja, não tinha essas telas de proteção, não tinha nada. O operador, ele colocava a sacola, apertava os 2 botões, a prensa descia, cortava e ele puxava. O que o pessoal fazia para aumentar a produtividade? Travava uma das válvulas, né? E lá era botão, né? A válvula ficava por cima, eram 2 botões assim, o pessoal acionava por cima. O pessoal colocava um palito de dente, travando o botão, e só apertava um. Então teve um rapaz uma vez que ele, né, gostava de trabalhar muito, produzir muito, ele colocou um conjunto de sacolas, apertou o botão lá e a válvula desceu, o cilindro desceu e pegou os dedos dele. Né? Então realmente cortou 4 dedos dele. Reimplantou e etc, tudo normal.
Depois teve uma moça que teve o mesmo acidente nessa máquina. Então, qual que é o problema que nós temos aqui com esse comando bimanual? O problema que nós temos é que, se você travar um botão, você pode somente funcionar o outro. A NR12 agora, ela fala o seguinte, a NR12 fala que o comando bimanual tem que ser de tal forma que se você apertar um botão e dentro de meio segundo você não apertar o outro, a máquina não pode acionar. Então esse comando bimanual aqui é um comando que muitos fabricantes, eu sei que a Festo vende, SMC vende, BOR, Workshop, tudo isso pronto, já com conjunto de válvulas, tudo pronto, só conectar as mangueiras e já atendendo os requisitos da NR12. Aí o Daniel está falando, na elétrica também dá para fazer o mesmo procedimento. Você pode montar todo esse intertravamento com a elétrica, um circuito temporizador eletrônico, você aperta um botão, ele vai contar meio segundo, se dentro de meio segundo você não apertar o outro, a máquina trava. Então é isso que esse rapaz está demonstrando aqui. Vamos voltar no início lá. O que ele vai mostrar aqui para nós? Esse aqui é um comando bimanual já, com a mangueira pneumática, tudo prontinho, tá? Esse comando bimanual aqui é todo pneumático, não tem nada de elétrico não estou vendo nenhum cabo elétrico entrando aqui, mas tem eletrônico também, elétrico. Acionou um botão, não acontece nada. Acionou o outro, não acontece nada. Acionou um, acionou o outro, só que demorou demais, não acontece nada. Você apertou os dois ao mesmo tempo, aciona o cilindro pneumático. E além disso, tem que ter o botão de emergência. Acionou o botão de emergência, fez acionamento, não acontece nada. Então, esse daqui é um comando bimanual, seguindo os critérios da norma NR12, proteção de máquinas. Aí, ó, tá o comando bimanual pneumático, né? Isso aqui deve ser a empresa, né, que fabrica, que está fabricando. Bom, então é isso. Mas vamos voltar para a nossa situação aqui, a nossa aplicação prática, né? Esse comando bimanual que eu desenhei não atende à norma NR12, não pode ser utilizado para segurança de máquina nesse nível. Deixa eu mostrar para vocês também um outro tipo de... Prensa, funilaria automotiva. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver prensa na indústria de funilaria, mas não é nada disso que eu estou colocando aqui. Eu vou colocar, gente, não está patrocinando o curso, mas eu vou colocar assim, ó, prensas Fiat. Pronto. Vamos ver se traz alguma coisa aqui. Aí, ó. Essa aqui é da Ford, mas sério, vou pegar esse daqui, ó. Isso aqui é uma prensa, imagina. Se não houver uma proteção de máquina, aqui você tem uma bobina de aço de um lado, vai desenrolando a bobina e vai prensando as chapas de aço para fazer para-lama, para-choque, para-choque hoje é tudo de plástico, mas a porta do carro, todas as peças, tá vendo? Isso aqui é uma prensa, então tem todo um sistema de proteção de máquina, tudo automatizado, né, obviamente. Olha o tamanho dessa prensa. Na Fiat, na época do exercício lá, era exatamente isso. Todo o processo automático, tem um robô aqui tirando as peças lá de dentro da prensa. Na época que eu prestei serviço na Fiat era manual, era o operador que tirava. Olha o tamanho da prensa. Era um processo lento, né? Com uma série de sequências. Então, voltando aqui para a nossa aplicação, esse tipo de circuito ele não serve, não atende NR12. Mas vamos falar dessa válvula, né? Para que serve essa válvula E? Essa válvula E ela é a base de um comando bimanual, né? Porque ela só vai permitir que o cilindro seja acionado quando eu acionar a válvula da esquerda e a válvula da direita. Então, a função E, tá bom? Essa é a função dessa válvula. Então, para eu conseguir demonstrar aqui no sistema, eu tenho que colocar essa válvula aqui com trava e vamos simular. Acionei essa válvula, quando eu acionar a outra, o cilindro avança. Tá? Se eu acionar somente uma, não acontece nada. Acionei só a outra, não acontece nada. Mas se eu manter uma válvula acionada e acionar só uma,
aí acabou. Então, a gente pode observar que talvez, por exemplo, qual que seria a função dessa válvula aqui no circuito, essa válvula da esquerda? Ela poderia ser um botão de emergência, uma válvula de emergência. Né? Quando eu acionar essa válvula, acabou. O circuito não funciona, o botão de emergência. É um botão de pânico da máquina. Então, eu tenho que habilitar o botão de emergência e daqui é fazer o acionamento da válvula. Ok? E vamos voltar para os slides, então. Bom, então eu parei aqui. A gente estava falando sobre válvula de escape rápido antes de eu ir lá para as simulações. Observa aqui, na sequência, nós temos o elemento O, que eu acabei de explicar para vocês aqui no simulador, né, no Fluid Sim. Está aqui a simbologia do elemento O. Ó, né? Já expliquei o funcionamento, então aqui mostra um circuito, né, de aplicação do elemento O. Tem um acionamento muscular aqui que pode ser para o botão e outro para o pedal. Ó. Então eu posso acionar a máquina tanto para o botão quanto para o pedal. Essa última válvula que a gente estudou foi a válvula E, que também é chamada de válvula de simultaneidade. Eu não falei isso com vocês. Significa que a gente tem que acionar a válvula de 2 pontos simultâneos. Tá? Então tá aí, ó. Esse cilindro aqui só vai avançar quando a gente acionar essa válvula e essa válvula ao mesmo tempo. Então essa daqui é a válvula E, função E, ou válvula de simultaneidade. Também já mostrei para vocês lá no simulador a válvula controladora de fluxo ou controladora de vazão. O princípio dela é muito simples, né? Aqui a gente tem o sentido de escoamento do fluxo. Você tem um ponto de estrangulamento nessa válvula que ela funciona como um registro. Então, o conceito consiste em aumentar ou diminuir o estrangulamento. Se você diminuir o estrangulamento, ou seja, você está abrindo a válvula mais, você aumenta a vazão de ar comprimido do cilindro e ele enche mais rápido, então ele avança mais rápido. Essa é a válvula controladora de vazão sem retenção, ou seja, não importa o sentido do fluxo, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ela vai regular a velocidade do fluido. Tá? Existe a válvula controladora de vazão com retenção. Então, nesse caso aqui, ó, no sentido da esquerda para a direita, essa válvula de retenção fecha e o fluido é obrigatoriamente, né, ele é obrigado a passar através do estrangulamento da válvula controladora de vazão. Consequentemente, você consegue reduzir a velocidade do escoamento, a velocidade de acionamento do cilindro, em função da velocidade do escoamento. Se a gente inverter o fluxo da direita para a esquerda, essa válvula de retenção vai abrir e o fluido vai passar pela válvula de retenção. Ou seja, da direita para a esquerda, o sentido é livre. E não se controla a velocidade de acionamento do cilindro. Aqui tem alguns modelos diferentes de válvula controladora de vazão, dependendo do fabricante. Mas a gente pode ver aqui, ó, deixa eu abrir, vamos recorrer aqui de novo ao Google. Vou colocar assim, a válvula, só para vocês terem uma ideia. Pneumática. Vou colocar aqui imagens. Pronto, tem N possibilidades de acordo com o fabricante. Tem vários modelos diferentes. Esse aqui é o modelo da Festo, né? Na faculdade se usa muito, os equipamentos são da Festo, mas está aqui, ó, da Parker, né? Pneumático da Parker. Tem gente que acha que a Parker não fabrica equipamento pneumático, mas fabrica sim. Então você tem aqui simplesmente um knob, chama-se knob, ou, né, uma manopla que você vai ali ajustando com a mão mesmo a velocidade. Lembrei de um caso que a gente foi dar manutenção na máquina. Era uma segunda-feira e o supervisor de produção chamou a gente falando que a máquina estava com um problema, que tinha um determinado atuador que não funcionava. E foi justamente na troca de turno, né? Então, foi 2 horas da tarde, tinha uma turma que pegava de 2 às 10, e quando a gente chegou para dar manutenção, foi um colega meu, a gente custou identificar que você tinha um atuador pneumático, né?
e a válvula estranguladora, a válvula reguladora de vazão dela estava completamente fechada. Ou seja, no turno de 6 às 2, a máquina funcionou normalmente. E depois de 14 às 6, às 10, não funcionava. Então, a gente, assim, bom, eu imaginei que alguém intencionalmente foi lá e fechou a válvula, né, para poder não deixar o cilindro avançar e a máquina não tinha jeito de funcionar. Então, a máquina ficou parada. Foi tipo uma sabotagem mesmo, né? Alguém fez proposital isso. Eu não sei se alguém não queria trabalhar ou se estava chateado com a empresa, o que seja, mas o fato é que ficou parado, né? E a gente gastou um tempinho para poder achar o defeito, né? Se o defeito era elétrico, se era mecânico, se era pneumático, até a gente descobrir que estava completamente fechado. Mas aqui só para ilustrar que existem vários tipos diferentes aí de válvula controladora de vazão, tá? Bom, vamos lá. Ok. Olha, para a gente finalizar agora essa parte do intervalo, eu quero mostrar esse circuito aqui, que é o seguinte. Intencionalmente, ó, a gente tem aqui uma válvula controladora de vazão. Observa que quando o ar comprimido estiver escapando da câmara dianteira para baixo, ó, saindo para a atmosfera, essa válvula de retenção vai estar fechada. Então, o ar comprimido ele passa pelo estrangulamento até ele escapar aqui, ó, que é a conexão número 3. Aqui ele escapa para a atmosfera. Ou seja, o avanço desse cilindro pneumático, ele é um avanço lento. Então, é um avanço onde se reduz a velocidade de acionamento, através desse estrangulamento, tá? Agora, o retorno, né? Por que o avanço é lento? Né? Obviamente que a gente vai aplicar pressão daqui para cá, ó, né? Quando acionar a válvula, o ar comprimido ele vai passar nessa válvula, que é uma válvula de escape rápido. Essa válvula de escape rápido, quando a gente aplicar a pressão aqui, ó, essa esfera que está aqui do lado esquerdo, ela vem para cá e veda aqui, ó. Aí o ar comprimido vai encher a câmara traseira do cilindro. Consequentemente, ele avança de forma rápida, de forma lenta, e vai retornar de forma rápida, né? Como que vai ser o retorno do cilindro? O retorno é o seguinte, ó. Primeiro, o avanço, ok, ele passa estrangulado aqui na válvula controladora de vazão, na linha de retorno, de avanço, e se reduz a velocidade de acionamento do cilindro. Quando a gente promoveu o retorno do cilindro, ou seja, acionei essa válvula aqui agora, e estou aplicando pressão aqui nesse piloto da válvula direcional, nós vamos conectar a linha de pressão aqui, ó. Observa que nesse sentido, essa válvula de retenção vai abrir. O ar, ao invés de passar no estrangulamento, ele passa na válvula de retenção. Vai encher aqui a câmara dianteira do cilindro, o cilindro recua, o ar comprimido que estava na câmara traseira, né, quando ele chega nessa válvula aqui, ó, o que vai acontecer? A pressão empurra a esfera para cá, ó. Então ele veda essa passagem aqui que vai voltar para o circuito e abre essa passagem que vai para o ar. Então, o cilindro ele escapa para a atmosfera, o ar escapa para a atmosfera bem da conexão do cilindro, tá? Então, dessa forma, a gente ganha na velocidade de retorno. O cilindro avança lento e retorna rápido, bem mais rápido que o normal. Deixa eu mostrar, vamos ver se eu consigo achar uma foto aqui, ó, válvula de escape rápido. Tá aí a válvula de escape rápido, né? Aqui tem uma montagem, eu acho que eu vou aproveitar aquela imagem ali mesmo. Aqui, ó, eu vou aproveitar essa imagem aqui, ó, fica melhor. Observa que a válvula de escape rápido, gente, ela é montada bem lá no cilindro, ó. Tá aqui, ó. Então, olha só, a válvula de escape rápido ela é instalada lá no cilindro. O objetivo é reduzir o custo do cilindro o máximo possível. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, né? Então tá aí, ó, válvula de escape rápido, né? Esse é de um fabricante ou um distribuidor de ar comprimido, chama Master, né? Me descobri aqui agora, só peguei como exemplo. Entendido? Dúvidas? Ok, ó, 20h14, vamos fazer um intervalozinho agora, a gente volta às 20h45 e a gente dá prosseguimento aí. Entendido?